Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área aqui no seu iGeocraft para mais um Geobaritando. No assunto de hoje, galera, a gente vai estar falando sobre hidrografia, um conteúdo fundamental na geografia, onde você estuda diversos aspectos envolvendo o uso, consumo da água, ok? Nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo uma revisão, uma análise sobre vários elementos que compõem tanto a hidrosfera quanto também o uso e as consequências, beleza? Antes de mais nada, começando a brincadeira, eu te aconselho aqui, ó, a nos seguir nas nossas redes, beleza? Para que você tenha acesso a mapas mentais, resumos, revisão, além disso, exercícios, questões especiais, tudo gratuitamente para que você possa mandar muito bem em geografia. Vamos nessa? Vamos começar a brincadeira? Então, olha só, questão número 1 na tela, olha. Conjunto de terras formadas por um rio principal e seus afluentes, que drenam a água, que levam essa água para um ponto em comum. Então, quando eu tenho um conjunto de terras que são divididas pelo próprio relevo, essa região aqui é o que eu chamo de divisores de água, ok? Quando eu tenho esse conjunto de terras, todos os pontos aqui levam a água, drenam a água para o mesmo ponto. Ou seja, para minha mão aqui no caso, eu chamo isso de letra A, cordilheira, letra B, bacias sedimentares, letra C, escudos cristalinos, ou letra D, bacias hidrográficas. Repara, quando eu tenho um conjunto de terras, uma grande área formada por um rio principal e afluentes, eu falo que toda essa área aqui, todos os pontos aqui, ó, drenam para o mesmo local. Logo, toda essa região demarcada aqui na figura, eu chamo de letra D, bacias hidrográficas, ok? Então, de novo, quando eu tenho aqui uma grande quantidade de elementos, um rio principal, afluentes, subafluentes, ou seja, quando toda a água dessa região drena para o mesmo lugar, tudo isso aqui compõe uma bacia hidrográfica. Mas, Igor, se tiver um rio nascendo atrás desse morro, ele vai se deslocar para onde? Para outro lugar. Logo, ele não faz parte dessa bacia hidrográfica. Quem é o rio principal? É esse aqui, ó. É o rio de grande porte nessa imagem, que recebe água que é abastecido por outros rios. Por isso ele é o principal, não é só porque ele é grande, é porque é ele que comanda essas águas. O rio que recebe águas de outros rios, nesse caso aqui, é o rio principal. E quem abastece ele é um rio tributário, que nós chamamos de afluente. Pode existir também o subafluente. Como assim? Ó, rio principal, aqui no meu dedo, tá vendo? Aqui eu tenho um afluente dele, e aqui eu tenho, ó, dois subafluentes. Dois rios que desaguam nesse rio afluente aqui. Beleza? Tranquilo? Difícil? Vamos nessa. Próxima questão. O local onde nasce um rio é conhecido como... Então, olha só. O local onde nasce um rio, vou botar aqui, ó, meu dedo, ó, pá, pá, pá. O local onde nasce o rio, geralmente onde a água aflora e depois ela caminha pelo seu curso, eu chamo de letra A, foz. Letra B, eu chamo de nascente. Letra C, eu chamo de leito. Ou letra D, eu chamo de margem. Então, o local onde o rio se forma é chamado de... Pior que o enunciado te ajudou nessa, hein? O local onde o rio se forma é chamado de nascente. Beleza? Tudo bem? Igor, o que é foz? Foz é onde o rio termina. Anota aí. Foz é o local de deságue, de término do rio. O que é leito, professor? Leito vai ser o caminho, aquela água aqui, ó, que eu encontro em deslocamento. Isso aqui é o leito do rio. Tá vendo? A parte central aqui, onde ele carrega o volume de água. E o que é a margem? A margem é essa lateral aqui, ó. É a área inundada pelo rio que fica na sua lateral, na lateral do seu curso, do seu leito, beleza? A margem de um rio geralmente é formada pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelo próprio rio, beleza? Sempre a margem vai estar de acordo com o caminho do rio. Então, às vezes, você vai pegar uma questão falando assim, a margem da direita. O que você tem que observar? Para onde o rio está correndo. De acordo com o rio, o que é direita e o que é esquerda. Tranquilo? Beleza? Questão 3. Quando
analisamos o abastecimento dos rios, classificamos o seu regime. Qual das opções abaixo não é um regime de um rio, ou seja, não está relacionado a um tipo de abastecimento? Eu tenho rio de origem pluvial, eu tenho rio de origem nival, eu tenho um rio de regime glacial, eu tenho um rio de regime abissal. E aí? Eu tenho vários tipos de regimes de rio, ou seja, abastecimentos que o rio recebe. Por exemplo, não posso dar agora, vou esperar o gabarito. Qual desses aqui não é um tipo de regime do rio? Letra D. Não existe rio de regime abissal. Igor, rio de regime pluvial é aquele rio que é abastecido pela água que vem a partir da precipitação, da chuva. Então chove, a água da chuva escoa ou infiltra e abastece o rio. É o caso do Amazonas aqui. Existem rios de regime nival. Como assim, Igor? O degelo da neve que vai abastecer a nascente e vai formar aquele curso, aquele caminho, ok? Então, nival de neve. Glacial é quando eu tenho uma área onde eu tenho um descongelamento de grandes camadas de gelo que abastecem um rio. Beleza? Abissal não existe, ok? Tranquilo? Próxima questão. Rios que sustentam o fluxo de água durante o ano inteiro, ou seja, rios que não secam. E aí? Os rios que não secam são chamados de perenes. Os rios que não secam são chamados de intermitentes. Por que você está falando não seca, professor? Porque se ele mantém um fluxo durante o ano inteiro, é porque ele não seca durante o ano. Então o rio que não seca é intermitente. O rio que não seca é o rio voador. O rio que não seca é um rio temporário. E aí, o que você me diz? Rios que sustentam o fluxo de água durante todo o ano são chamados de rios perenes. São rios que não secam porque são abastecidos geralmente pela ação pluvial durante todo o ano, ou possuem nascente em áreas de clima úmido, onde eu tenho ocorrências de chuvas constantes. Então, os rios perenes são aqueles rios que mantêm o seu curso ao longo do ano. Rio intermitente é aquele rio que no período de estiagem, de vazante, ele pode secar em alguns trechos. Rios voadores é um contexto que está ligado à climatologia, principalmente quando a gente fala da importância da Amazônia para o clima do centro-oeste brasileiro. São grandes volumes de água que se deslocam na atmosfera em direção à Cordilheira dos Andes, depois voltam, batem na cordilheira e voltam para o interior do Brasil. Então, na verdade, rios voadores, eu estou falando de massas de ar úmida que se deslocam sobre a Amazônia, sobre o centro-oeste brasileiro. Não são rios com volume de água ali no estado líquido. E rios temporários são aqueles rios que aparecem em determinados momentos, sobretudo quando está chovendo muito. Eu formo um canal, um leito, mas eles não vão ter um fluxo constante. Beleza? Tranquilo? Igor, eu ainda estou com algumas dúvidas. Coloca nos comentários. Tá achando legal? Comenta também. Quer compartilhar com o amigo para que ele possa tirar dúvidas sobre esse conteúdo? É só passar o link para ele. Fala para ele, ó, tá rolando o Gabaritano de hidrografia para você mandar muito bem na prova. Ok? Vamos nessa? Próxima questão. O local em que o rio deságua... Ih, falei sobre isso, hein? O local em que o rio deságua, em que o rio termina, é chamado de... Letra A é chamado de nascente. Letra B, o local que o rio deságua é chamado de foz. Letra C, o local que o rio deságua é chamado de curso. Letra D, o local que o rio deságua é chamado de margem. E aí? Falei disso ainda agora, vou te dar aí 20 segundinhos para você responder. Enquanto isso, eu vou me hidratar, já que eu estou falando tanto de rio. E aí? Chegou a resposta? O local em que o rio deságua, em que ele termina, é chamado de foz. Beleza? Lembrando, eu tenho dois tipos de foz. Foz em delta e foz em estuário. Ok? Além disso, nascente, como nós já vimos, é o local de formação do rio.
Curso é esse caminho percorrido pelo rio. Margem seria essa área do entorno. E aí vai mais uma informação para você. Não está aqui, mas é sempre legal você entender isso e lembrar disso. Pode cair numa prova uma palavrinha chamada montante ou jusante. O que é montante? É direção oposta à foz. Igor, não entendi. Andar a montante é você andar em direção à nascente. Se você está caminhando a montante, você está indo oposto à foz, em direção à nascente. Se você está caminhando em direção à foz, você está indo em direção a jusante, ok? Montante no sentido da nascente, jusante no sentido da foz. Vai que cai na sua prova um dia aí, você já sabe essa informação. Ok? Tranquilo? Próxima questão, já que a gente está falando de foz. A imagem ao lado representa uma foz do tipo. Foz é onde o rio termina. Lembrando, parou, que os rios, eles podem desaguar, como nós já vimos ainda agora, em outros rios, em oceanos, no caso mares, beleza? Ou em lagos. Então você precisa sempre lembrar disso. O rio, ele geralmente, ele deságua no mar, caso do Brasil, principalmente aqui da região sudeste do país. Ele deságua também em outros rios ou em alguns lagos, lagoas. Igor, beleza. Quando ele deságua aqui no mar, é o caso da imagem, eu vou analisar o tipo de foz. Vou analisar como? Eu vou observar esse encontro entre a água do rio e a água do mar. Repara, nessa imagem, tá vindo como um canal único, ó. Tá indo direto. Pá! É um fluxo direto, ó. Tudo aberto. Um canal aqui no meu dedo, ó. Único. Beleza? Nessa imagem aqui anterior, pode reparar que tá diferente. Ele vem com um canal único, mas ele se divide, ó. Tá vendo? Faz um triângulo aqui de sedimento. Se divide em vários riozinhos menores. Por quê? Porque eu tenho dois tipos de foz. Quando eu tenho essa foz que forma um canal único, eu chamo de foz em delta, foz em estuário, foz pluvial ou foz glacial. E aí? Vamos nessa? Quando eu tenho um rio desaguando em um canal único, eu chamo esse tipo de foz de estuário. Letra B. Tudo bem? Se eu tivesse aqui, ó, abrindo, formando uma espécie de leque, um triângulo aqui, com várias ramificações, seria uma foz em estuário. Ou uma foz em delta, desculpa. Ok? Então, canal único, foz em estuário. Canal subdividido formando um arco de sedimentação, foz em delta. Igor, foz pluvial? Não, pluvial é tipo de regime. Ok? Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Os rios que abastecem diretamente o rio principal são classificados como? Então aqui eu tenho o rio principal, tá vendo? Ó, o rio principal tá aqui, maneiro. Os rios que abastecem esse rio principal, ó, esse cara aqui, ó, que abastece o rio principal aqui, ó, o nome dessa região de encontro é confluência. Eu chamo de quê? Esse cara aqui, ó. Eu chamo esse cara de perene. Eu chamo esse cara aqui de tropical. Eu chamo esse cara aqui de afluente. Ou eu chamo esse cara aqui de temporário. E aí? Um rio que deságua num outro rio principal, eu vou chamá-lo de 10 segundinhos para você. Tô falando pra caramba aqui. Se você já respondeu, dá tempo de deixar o likezinho. Gabarito letra? Letra C. Ó, um rio que deságua no rio principal, eu chamo de afluente. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Vamos nessa, olha só. Considerando a influência do relevo no curso do rio, os rios de planalto e de planícies são indicados, respectivamente, para... Parou. Olha só. Eu tenho dois tipos clássicos de rio aqui para analisar, como diz o enunciado. Eu tenho o rio planáltico e tenho o rio de planície. Rio planáltico, você vai lembrar daquela forma de relevo que você aprendeu, beleza? Que é o planalto.
Se você não lembra o que é um planalto, eu te aconselho a assistir o Gabaritando aqui, formas de relevo, que tem aqui no canal. O que é um planalto? Uma área com altitude superior a 400, 500 metros, com topografia aplainada. Então vamos botar assim, uma área mais elevada em relação ao nível do mar, com topografia aplainada, onde eu tenho as chapadas, encostas escarpadas. Tá o planalto aqui, tá o mar aqui. O rio vai sair do planalto e vai para o mar. Concorda comigo que eu tenho um desnível muito grande? Ele sai de 500, 600 metros e vai para zero. Como eu tenho um desnível muito grande, esse rio vai ter uma água muito forte. Foi? Beleza? Então grava isso. Rios planálticos, água mais forte, correnteza, mais energia. Tranquilo? E o rio de planície? Planície você vai ver numa aula de relevo, que é uma área formada pelo acúmulo de sedimentos. Você tem alguns tipos de planícies. Planície lacustre, planície costeira ou planície fluvial. A planície é uma área plana, aplainada, com altitude muito próxima ao nível do mar, geralmente. A planície, ela está ali, ó, bem próximazinha do mar. Então esse rio que vai sair daqui, agora ele vem para cá. Concorda comigo que o desnível é menor? A planície é mais suave e mais baixa? Resultado, esse rio vai cair menos, a queda d'água vai ser menor, o desnível é muito menor. Se a água tem uma altura menor para cair, ela tende a ficar mais devagar, mais suave, mais lenta. Então repara, rio planáltico, desnível grande, muita energia. Rio de planície, desnível baixo, pouca energia, ok? Rio de planalto é bom para a extração de petróleo. Rio de planície é bom para atividade industrial. Rio de planalto é bom para gerar energia. Rio de planície é bom para navegação. Rio de planalto é bom para navegação, rio de planície é bom para pesca. Rio de planalto é ideal para o transporte, rio de planície é ideal para gerar energia. Vamos lá. Lembra que eu falei da força da água? Rios de planalto, eles são importantes, eles se destacam pelo seu potencial hidráulico. Beleza? Ih, tá errado aqui o gabarito, ó. Vou até... Opa! Deixa eu ajeitar aqui, ó. Quem sabe tem que fazer ao vivo e assumir que deu mole. Não sei por que o gabarito aqui apareceu errado, deixa eu ajeitar aqui. Rio de planalto, ó. Acontece nas melhores famílias. Letra B. Geração de energia. Ok? E o rio de planície? Como desnível menor, eu tenho menor força da água. Ele é ideal para navegação, para o transporte. Vou dar um exemplo. Rio Paraná, fundamental na matriz elétrica brasileira. E Rio Amazonas, fundamental para o transporte de carga e deslocamento na região norte do país. Ok? Então lembre-se disso. Rio de planície, navegação. Rio de planalto, energia. Igor, dá para gerar energia num rio de planície? Dá. Beleza? Só que você vai precisar inundar uma área muito grande. E aí quando você tem a inundação da área, você acaba removendo a população ribeirinha, você acaba destruindo a vegetação do entorno. Por quê? Quando você constrói uma hidrelétrica no rio, no modelo convencional, você acaba inundando, criando um grande lago artificial. E aí você compromete a biodiversidade local e a população que possa existir ali. Tudo bem? Então, qual é o lado negativo de uma hidrelétrica gigante que eu poderia construir no Rio Amazonas? Eu iria inundar uma grande área. Já teve isso várias vezes no Brasil, como é o caso de Balbina. Eu vou inundar uma grande área, eu vou acabar com a vegetação, porque vai ficar tudo submerso. E a população que vier a morar ali perto vai ser obrigada a sair. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Dá para gerar energia no rio de planície, mas não é o mais indicado. Ok? Próxima questão. Olha só. As áreas alagadas mais próximas do leito do rio, sendo divididas em direita e esquerda, são definidas como? Então, olha, essas áreas aqui, ó, próximas do leito, tanto essa quanto essa, eu chamo de margem, nascente, foz ou leito. E aí? Essas áreas do entorno do rio, eu chamo de margem, ok? Igor, por que não nascente? Nascente, nós já vimos, é onde o rio se forma.
Foz é onde o rio termina. E leito? Leito é a porção central, onde eu tenho o fluxo de água ali do rio, ok? Eu estou falando dessa área do entorno. Eu estou falando das margens. Foi? Tranquilão? Vamos para a próxima. No período de maior pluviosidade, os rios atingem suas cheias. Já no período de maior estiagem, o período de redução do volume do rio é chamado de... Então, quando está chovendo muito, o rio aumenta o seu volume, eu falo que ele está no período de cheia. Quando está chovendo pouco, tem um período de estiagem, ele diminui o seu volume. Olha aqui, ó, o Rio Negro. Toda essa área aqui ó, era inundada. Tinha o curso do rio aqui, ó. O leito diminuiu. Tem um pouquinho de água agora passando. Quando está nesse período, eu chamo de maré, vazante, pluvial ou nival. Quando eu tenho um período de estiagem e o rio diminui drasticamente seu volume, eu estou falando do período da vazante do rio. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Qualquer dúvida é só deixar aqui. Vamos nessa. A fisionomia do rio presente na imagem indica um rio. Olha esse rio aqui, ó. Ele parece uma serpente, uma jiboia. Ele vai fazendo curvas no seu caminho, ó. Qual o nome que eu dou para um rio assim? Letra A, é um rio meandrante. Letra B, é um rio retilíneo. Letra C, é um rio assoreado. Ou letra D, é um rio subterrâneo. E aí? Quando eu tenho um rio serpenteando o terreno, fazendo várias curvas, ele não está retilinizado, ele não está reto. Ele não está assoreado, eu não estou vendo aqui sedimentos, não estou vendo aqui nenhuma ação mais forte diminuindo o volume do rio. Ele não é subterrâneo, não está embaixo d'água. Ele é um rio com meandros, ele é um rio meandrante. Tudo bem? Tranquilo? Se ele fosse retinho, tipo aquele canal do bairro em que você mora, que geralmente é assim, aí eu falaria que ele é um rio retilíneo ou retilinizado. A bacia do Rio Amazonas é considerada a maior do mundo. Apresenta inúmeros rios com grande volume de água. Seu rio principal nasce. Então, tem uma discussão muito forte sobre a verdadeira origem de onde vem a nascente principal do Amazonas. Por quê? Porque o Rio Amazonas, na verdade, ele é abastecido por vários afluentes, Negros, Solimões e tal. Mas a nascente dele está aqui, no Peru. E aí, vamos lá. Seu rio principal, ou seja, a nascente desses rios que vão formar o Rio Amazonas, eu encontro na Cordilheira do Himalaia, na Cordilheira dos Andes, na América Central ou na Planície Platina. Vou te dar uma dica. Nós falamos que o regime do Rio Amazonas é misto. Ele é tanto pluvial quanto nival. Por quê? Porque durante o seu curso ele recebe muita água da chuva, mas na sua nascente também eu tenho degelo de neve do alto de uma cadeia montanhosa, que é chamada de Cordilheira dos Andes. Ok? Beleza? E não foi não o gabarito aqui? Não acredito nisso. Olha só, deixa eu botar aqui o gabarito para você. Vamos ver se vai agora. Opa, foi. Vamos lá. O rio mais extenso... Agora foi. O rio mais extenso do mundo é o Amazonas, o Orinoco, o Eufrates ou o Nilo. Tem uma polêmica aí entre dois desses rios, mas hoje em dia a gente costuma falar que tanto em vazão quanto em extensão, ele já é sim o maior do mundo em extensão, que é o Rio Amazonas. Letra A, o Rio Amazonas é o que possui a maior extensão e a bacia amazônica é a maior do mundo, ok? Bacia fundamental para o continente africano, abrange diversos países e é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo. Letra A, é a bacia do Rio Nilo. Letra B, é a bacia do Rio Congo. Letra C, é a bacia do Rio Ganges. Letra D, é a bacia do Rio Volga. Primeiro, continente africano. Aqui você já elimina duas. Ok? Vamos lá. Qual é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo? Vou dar uma dica. Ela corta a África Central. É a bacia do Rio Congo. Essa bacia aqui é representada com a letra B. Ó, atravessando boa parte
da porção equatorial, parte da tropical da África. Igor, e a bacia do Rio Nilo? Ela está aqui, ela é importante, porque ela atravessa o norte do continente africano. Bacia do Rio Ganges, aí você está falando de Índia, de Ásia Meridional. E Volga, você está falando de Europa, ok? Beleza? Segunda maior bacia hidrográfica, fundamental para o continente africano, bacia do Rio Congo. A bacia do Rio Tal é considerado aí o maior do continente africano. E esse rio é um dos maiores do mundo. Atravessa a região desértica do norte da África, o norte da África aqui, ó, e deságua no Mediterrâneo. Esse rio é o... Agora ficou fácil, hein? Eu estou falando de um rio no norte da África, que é importantíssimo historicamente, que atravessa o deserto do Saara e deságua no mar Mediterrâneo. Que rio é esse aí? É o Rio Nilo, galera. Letra A. Tudo bem? Tranquilo? Nem preciso explicar porque não as outras que eu acabei de falar na questão anterior. Vai ser do Rio Congo, do Ganges estaria aqui, do Volga estaria na Europa. Próxima questão. Bacia fundamental para as populações das regiões sertanejas de Minas Gerais, o norte de Minas Gerais, que pega o sertão, e o nordeste brasileiro, o sertão brasileiro, sendo fundamental na sobrevivência de milhares de pessoas. Passou até por um processo de transposição. Essa bacia está retratada aí no mapa. Essa bacia é a amazônica, é a bacia do São Francisco, é a bacia do Paraná ou é a bacia do Tocantins? Gabarito letra B. É a bacia do São Francisco, conhecido também como Nilo brasileiro. Por quê? Porque ele atravessa uma região de clima semiárido, então milhares de pessoas reverenciam, idolatram, adoram o Rio São Francisco pela sua importância no Nordeste brasileiro. Tudo bem? Tranquilo? Galera, vou ficando por aqui, quero agradecer imensamente, espero ter ajudado, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou então mandar lá nas redes sociais. Fala o que você achou do vídeo também, se você curtiu, se não curtiu, para que eu possa melhorar os conteúdos. Valeu? Grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau, galera.